Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos na nossa consagração às 7 horas da manhã do domingo, aqui em Campinas, São Paulo, na Avenida dos Expedicionários 80. E você que está nos assistindo de qualquer lugar é o nosso convidado a participar destas reuniões de fé. Mas vamos entrar na palavra, livro de Lucas, capítulo 15, versículo 25. Pode abrir a sua Bíblia, pode encontrar a passagem. Lembrando que nós estamos no seminário do Filho Pródigo e estamos abordando esta palavra de uma forma didática, de uma forma abrangente, para que as pessoas tenham um conhecimento cada dia mais profundo da palavra do nosso Deus. Nós já falamos sobre vários assuntos e, inclusive, a respeito do filho pródigo, nós já até concluímos o raciocínio e o pensamento. E agora nós vamos falar daquele filho que permaneceu em casa. Na verdade, já iniciamos esta parte, falamos daquele filho que não foi embora, mas era um filho ausente, era um filho distante, era um filho que não tinha o coração naquilo que estava fazendo. E ele comete o erro principal quando ele retorna para casa e ele faz uma pergunta. Talvez ele tenha feito a pergunta certa, mas para as pessoas erradas. Vamos para Lucas 15, 25. Façamos a leitura. E o filho mais velho estava no campo, e quando chegou perto de casa, ouviu as músicas e as danças. Falamos disso na última semana. Ele não tinha que estar fora de casa, ele teria que estar dentro de casa. Afinal de contas, ele tinha que estar participando das felicidades do pai, das alegrias do pai. É aquela pessoa que nunca foi embora, mas também nunca esteve presente. Ela está no culto, ela está na igreja, ela está na reunião, mas o coração dela está longe. Às vezes ela está até na obra, mas o coração dela está longe. Hoje nós vamos para a matéria nova, que é o verso 26. Vamos lá? E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Amigo, seu negócio é com o pai, seu negócio não é com o servo. Quando ele chega na casa do pai, que ele percebe que estava havendo uma festa naquela casa, ao invés dele dirigir-se ao pai e questionar ao pai o que estaria acontecendo, se bem que era melhor que ele já estivesse em casa, mas já que ele não estava em casa, ele deveria ter ido ao pai e perguntado ao pai: pai, o que está havendo aqui? Não, ele pergunta ao servo. Quer cair? Quer cair? Olhe para o servo. Quer cair? Pergunte ao servo. Quer ter mágoa no coração? Quer ter decepções na vida? Pare de olhar para o pai e olhe para o homem, você só vai ter decepções. Por que eu estou dizendo isso? Olha o que diz a Bíblia Sagrada, no livro de Isaías 45, 22. Mais do que um mero texto bíblico, que já seria de grande importância, mas um recado que deve ser considerado. Isaías 45, 22. Nada do que está na Escritura Sagrada é em vão. Tudo tem um porquê, tudo tem um para quê. E se nós não atentarmos para o que está escrito, nós vamos sofrer, nós vamos ter decepções. Nós vamos achar que a obra de Deus não é tão boa assim, que a igreja não é o melhor lugar para se estar no mundo. E na verdade, se nós seguirmos as instruções, nós vamos ter muita felicidade na presença de Deus. Já viu aquela pessoa que começa seguindo a receita, mas daqui a pouco ela quer fazer do jeito dela? Uma colher de fermento, não, coloca 2 que cresce mais. Não tem gente que é assim? Uma pitada de sal, não, coloca uma colherzinha. Amigo, se você quer o resultado que aquela receita propõe, você tem que seguir a receita. A Bíblia Sagrada é o livro de receita. Se você não segui-la, você não vai ter o resultado esperado. Olha o que diz Isaías 45, 22. Olhai para mim e o quê? E sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Amigos, aquele filho, quando ele pergunta aos servos o que está havendo em sua casa, os servos lhe respondem:
mas não respondem o que ele precisava ouvir. Eles responderam de uma forma meia que deturpada, de uma forma recheada de tendências, recheada de inveja, de insatisfação. Geralmente é o que nós encontramos nas pessoas. O ser humano é volátil, ele muda, o ser humano tem interesses, o ser humano tem sentimentos, o ser humano é falho. Por isso que o Senhor, no Isaías 45, ele diz: olhai para mim e sereis salvo. Você quer ser salvo? Quem quer ser salvo? Você quer? Você quer ser salvo? Olhe para Jesus. Olhar para Jesus é o que? Olhar para a palavra de Deus. Eu não venho mais nessa igreja porque ninguém me cumprimenta. Se você olhasse para Jesus, você nunca pensaria em ir embora. Eu não concordo com nada que acontece. Se você olhasse para Jesus, você não se meteria nessas questões. O problema é que a pessoa para de olhar para a palavra de Deus, para o reino de Deus, para a obra de Deus, e ela começa a olhar para as pessoas. Não gostei muito desse pastor, não. Gostando de Jesus já é suficiente. Sabe, esse louvor é muito antigo, é verdade, mas o Espírito Santo se renova cada dia dentro de nós. Mas essa palavra foi muito curta, necessária e suficiente para abençoar a sua vida. Mas essa palavra é muito longa, exatamente o que você precisava ouvir. Mas isso só consegue entender a pessoa que olha para Jesus, a pessoa que olha para a palavra. E por que ele está dizendo: olhai para mim e sereis salvos? Por quê? Vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Ou melhor, as qualidades de Deus você só encontra em... Tem gente tentando encontrar em mim, em você, nele, nela. Não vai encontrar. Nossa, mas eu achei que essa pessoa fosse cumprir comigo aquilo que falou. Às vezes não cumpre. Mas eu achei que essa pessoa... Amigo, nós somos exatamente iguais. Às vezes lá em casa, eu e a Lívia... por que você deixou tal coisa em cima do armário? Eu esqueci. Mas não é para deixar. Daqui a pouco eu chego lá, foi ela que deixou. Eu digo: olha aí, você é igualzinho a mim. Aí ela diz: por isso que a gente casou. Nós somos exatamente iguais. O problema é que a gente erra em tempo diferente. Um erra de manhã, outro erra de tarde. Um erra primeiro, outro erra um pouco depois. Mas nós somos exatamente iguais. O problema é que a gente ainda não entendeu isso. E na presença de Deus, esquecer-se dessa verdade é fatal. É olhar para um pregador como se ele fosse um semideus, tanto para condená-lo ou para adorá-lo. É errado. Ele não é Deus, nunca foi e nunca será. Olhe para Jesus, olhe para o Senhor, olhe para a palavra, olhe para o Pai. E por que esse conselho? Olha o que diz Jeremias 17:5. Aqui muita gente conhece e muita gente usa. O problema é que nós só usamos essa palavra quando sofremos o prejuízo, né? Ninguém usa essa palavra antes do prejuízo. Olha o que diz Jeremias 17:5. Nós trabalhamos muito com o remédio e pouco com o preventivo, né? Lembra do ditado dos antigos? Qual era o ditado? É melhor prevenir que remediar. Nós trabalhamos ao contrário, nós remediamos ao invés de prevenir. Essa palavra é de prevenção. Assim diz o Senhor. Vamos lá? Maldito o homem que confia no homem. Pergunto aos senhores: o que esta palavra quer dizer? Que há uma sombra preta ou negra sobre a pessoa que confia no seu semelhante? Não. Maldição, nós já explicamos aqui, significa maldizer, falar mal, reprovação. Toda vez que eu deixo de confiar em Deus para confiar no homem, eu estou sendo reprovado pela palavra. Maldição é isso, não é outra coisa. Maldição é a reprovação por parte da palavra. Onde essa pessoa for, eu vou com ela. A palavra está te reprovando, você está amaldiçoado. Essa pessoa eu confio nela, olha, eu coloco a minha mão no fogo. Diga a pessoa ao teu lado: olha o churrasco. Falou, pode ter certeza. Cuidado, meu irmão. Você não pode esperar que um Fusca alcance 200 por hora, não vai chegar. Somos nós. Nós temos o nosso limite, não é? Dá para ir com Fusquinha a Ribeirão Preto? Dá, né? Demora, mas chega, verdade ou não é? Dá para ir com Fusquinha no Panamá?
Dá, demora, mas chega. Dá para ir com fusquinha aos Estados Unidos? Dá, não sei se você entra, mas ir até a porta você consegue. Agora, você vai chegar com ultra rapidez? Não, não adianta esperar isso. Você tem que ir a 80, 90, 100, já vai começar a dar uma tremida no volante, dar uma reduzida. Quer dizer, assim somos nós, assim é a pessoa que está do teu lado. O problema é que a gente espera 200 por hora num Fusca. O problema é que a gente espera chegar aos Estados Unidos com 2 dias de viagem, não vai chegar. Por isso que o Senhor está dizendo, maldito o homem que confia no homem, ou melhor, reprovada é a pessoa que confia no homem. E não é apenas confiar no homem, mas tem alguns critérios. E faz da carne o seu braço e aparta o coração do Senhor. Claro que tem que haver uma confiança mútua, não é verdade? Você está sentado na igreja mesmo, você coloca a sua bolsa na poltrona do lado, fecha os olhos que vamos orar. Não, pastor, tem que ficar olhando minha bolsa, Deus me livre, não sei quem está do meu lado. Calma, não é assim também. Eu vou casar, vou nada, a gente não sabe, as pessoas mudam. Não é assim também. Olha, eu estou dizendo a você uma palavra de fé, eu vou confiar nesse pregador? Não é isso. A Bíblia está falando da reprovação quando há substituição. Eu deixo de confiar no Senhor para confiar em tal pessoa. Uma vez, num diálogo sobre a palavra, e um amigo de uma determinada denominação religiosa, e ele dizia assim, não tem pastor na Bíblia. Eu disse, tem pastor na Bíblia. Se não me engano, Efésios 5,17. Alguém se lembra? 4:11. Efésios 4:11, vai lá. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então nós acabamos de ver os 5 ministérios que há na igreja: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Não existe pastor, pastor é só o Senhor. Calma, falei para ele, abre a Bíblia em tal passagem. Quando ele leu, falei, você leu aí? A Bíblia foi escrita pelo homem. Falei, não, agora você pode parar o mundo que eu vou pular. Para defender a sua denominação religiosa, ele preferiu desqualificar o quê? A Bíblia. Maldito o homem que confia no homem. Alguém falou para ele que não existia pastor na Bíblia. Nós mostramos na Bíblia, ele não acatou. É quando nós fazemos esta substituição que nós somos reprovados. É quando o filho mais velho pergunta para o servo, ao invés de perguntar para o pai. É aí que nós somos reprovados. É quando amamos mais uma pessoa do que a Deus. É quando optamos desonrar a Deus para honrar uma pessoa. É nesta hora que somos reprovados. E você não pode cair nessa reprovação. Até porque, olha a natureza humana, olha o perfil do homem. Livro de Gênesis 8:21. Nós somos pais. Tem pai e mãe aqui? Tem ou não tem? Tem bastante. Nós conhecemos a estrutura dos nossos filhos, não conhecemos? O pai olha para o filho e fala assim, você está mentindo. O que aconteceu? Fala a verdade. Foi você que fez, você que mexeu. Tinha na geladeira alguma coisa que não era para ter comido. Você já grita o nome, você já sabe o nome de quem comeu. Verdade ou não é? Se alguém gritar Márcio aí, não. Você já sabe quem quebrou, porque sempre tem o filho desastrado, sempre tem o filho zoiudo, guloso, sempre tem o filho que fala demais, sempre tem o filho que é bagunceiro, sempre tem. Isso porque nós conhecemos os filhos do nascimento em diante. Imagina o Senhor que nos conhece desde a eternidade. Imagina o Senhor que nos criou. Quem criou sabe tudo. Quem criou sabe tudo a respeito da sua criatura. Olha o que ele disse lá em Gênesis 8:21, depois do dilúvio. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração,
não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Espera aí, não é que o homem é mau. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem, ele tem condições de ser bom, isso é maravilhoso. Mas a Bíblia diz que a imaginação do coração do homem é má. O que significa a imaginação do coração? O homem, ele é bom ou mau, dependendo dos interesses ou circunstâncias. Nós não falamos as mesmas coisas para todas as pessoas, não é? Se um filho pergunta, pai, estou bonito? Se não está, você diz, filho, está ruim, hein? Dependendo da intimidade do pai com o filho, vai dizer, está horrível. Mas se o teu chefe perguntar se está bonito, você vai dar o selo de beleza para ele. Vai dizer, sensacional. Pode ser o tiririca, pode ser o falcão, que faz questão de ser feio, né? É por opção. E ele pergunta, como eu estou? Você vai dizer, sensacional. A gente fala tudo para todo mundo? Não fala. Tudo que pensa, tudo que sabe, não fala. Porque nós temos interesses, nós temos objetivos. E quando eu digo interesses, não são interesses escusos, pecaminosos, não. Interesses, por exemplo, de ter paz na vida, por exemplo. Quando uma mulher perguntar a você se ela está bonita, diga sim, ela não quer saber a sua opinião. Nunca. Ela só te pergunta porque ela quer uma encrenca naquele dia. Não é porque ela quer a tua opinião. Você acha que eu estou bonita? Diga sim. Essa é a palavra. Não diga mais nada. Porque se você disser, eu achei o teu cabelo muito vermelho, ela vai dizer, casa com uma loira então. Não é assim? Eu achei, a sua cara está muito branca, casa com uma morena. Não tem jeito, você nunca vai conseguir agradar. E no dia que você falar sim, que é o correto, ela vai dizer mentira. Não tem para onde fugir, não tem para onde ir. A imaginação do coração do homem é má. Irmão, todo mundo abre mão de dinheiro até saber o valor. Ah não, eu tenho um troco para receber, pode ficar para você. Quanto foi o troco? 89,90. Não, toma 10, me dá os 79. Não é assim também. Verdade ou não é? Herança, mesma coisa. Eu nem quero aquelas terras lá. Aquelas terras para mim, mas olha, descobriram petróleo naquela terra. A Petrobras está pagando 100 mil reais por mês de indenização. O quê? Aonde é mesmo? É até saber o valor. O homem é assim, você vai dizer que sim ou não? Não é assim? É ou não é? É desse jeito. É desse jeito. Meu irmão, como as pessoas mudam. Como as pessoas são voláteis. Como as pessoas são propensas a mudarem de opinião, a mudarem de ideia. E quando nós nos relacionamos com essas pessoas, nós temos que prever todos esses riscos. Todos esses riscos. Quando você compra, quando você vende. Comprei um terreno, já assinou o contrato? Ainda não, então você não comprou. Porque até amanhã aquela pessoa pode se arrepender e mudar de ideia. Ou então arrumar alguém que pague mais. Ele vai dizer a você que ele não quer mais te vender. E quanto mais o mundo se afunda nesse perdimento de valores morais, pior a coisa fica. Porque como já diziam os antigos, antigamente bastava um fio de bigode. Hoje você vai em cartório, reconhece firma, quando vai ver o reconhecimento é até falso. O documento é falso, foi adulterado. Cada dia mais está difícil lidar com o ser humano. E por que é tão difícil lidar com o ser humano? Porque nós procuramos e esperamos do ser humano atributos que só encontramos em Deus e mais ninguém. Existem atributos chamados comunicáveis e incomunicáveis. O que são atributos comunicáveis? Aquilo que existe em Deus e também existe em nós.
Por exemplo, Deus tem poder de decisão, não tem? Nós também temos. Deus tem poder de administração, nós também temos. Deus pensa, Deus sente amor, nós também sentimos, nós também pensamos. O Senhor se ira, nós também nos iramos. Mas existem atributos chamados incomunicáveis, é aquilo que só está em Deus. Primeiro deles, a perfeição. Abra sua Bíblia no livro de Mateus 5:48. Perfeição foi uma das coisas que o filho mais velho tentou encontrar na vida dos servos. Quando ele pergunta, o que está acontecendo na minha casa? Ele esperava que aqueles homens dessem a ele a informação o quê? Precisa, perfeita, mas eles não deram. Qual foi a informação? Vai ser o tema dos nossos próximos cultos. Olha, o seu irmão que gastou todo o dinheiro, voltou e o seu pai fez uma festa para ele. É essa a história? Mais ou menos. Ele se arrependeu, ele não pediu festa, ele queria ser um empregado do pai. Mas o filho mais velho soube disso? Não soube. Por quê? Ele perguntou a coisa certa para pessoas erradas. Quando nós deixamos de olhar para o Senhor e olhamos para as pessoas, nós às vezes estamos até fazendo o certo, mas com pessoas erradas. Por quê? Primeira coisa que só há em Deus, perfeição. Não existe perfeição em mais nada e mais ninguém. Olha o que diz Mateus 5:48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Pastor, o senhor disse que perfeito é só Deus, mas a Bíblia manda que nós sejamos perfeitos. É verdade. Mas nesse texto nós temos duas realidades: expectativa e realidade. Na expectativa, a nossa perfeição. Nós temos que lutar para sermos melhores a cada dia. Nós temos que nos esforçarmos para sermos muito mais parecidos com o Senhor do que nós temos sido. Agora, no caso de Deus, Ele não tem que se esforçar. Ele já é. A sua natureza é a perfeição. A sua palavra é perfeita, o seu caráter é perfeito, a sua vontade é perfeita. Então uma coisa é expectativa, sobre nós está a expectativa. Poxa, eu tenho que lutar para ser perfeito, mesmo que nunca chegue a ser, mas eu preciso lutar para ser melhor, ser mais. Eu tenho que me esforçar, eu tenho que vencer a mim mesmo, eu tenho que tentar honrar os meus compromissos, mas às vezes eu não consigo honrar. Por que eu não consigo honrar? Por vários motivos. Força maior, por exemplo, marco com você, olha, às 19h eu estou na porta da tua casa, mas quando eu vou sair da minha casa, caiu uma árvore e interditou a rua. Como é que eu faço? Eu não vou conseguir chegar. Ou eu vou te pagar tal dia, tal valor. No meio do caminho sou assaltado, Deus me livre, está amarrado 3 vezes. Mas vamos dizer, eu não vou conseguir pagar você, porque para pagar você eu vou ter que roubar outro. E eu não vou fazer. Então o que me resta é pedir perdão. Falar, olha, eu estava com dinheiro na mão para te pagar, mas infelizmente aconteceu tal coisa. Então você vê que a imperfeição do homem não é porque ele quer, é porque ele é. Não é que eu quero ser falho, eu sou falho. Quantas vezes até numa reunião, num culto, você usa um exemplo que não é tão feliz, você fala algo que alguns acham interessante, outros não gostam, e assim a gente vai levando, porque uma pessoa que fala milhares de palavras num período curto de 30 minutos, ela corre um grande risco de errar, sim ou não? E a gente procura se corrigir. Assim somos nós, assim é a nossa vida. Então perfeição nós só encontramos em quem? No Senhor, em Deus. Poxa, mas aquela pessoa me prometeu, ela me garantiu. Sim, mas ela não é perfeita. Não estou falando de desvio de caráter, não estou falando de malandragem, não estou falando de bandidagem. Eu estou falando de gente normal que muitas vezes não consegue fazer aquilo que gostaria. Paulo falou sobre isso. O bem que eu quero fazer, eu não consigo. Mas o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Quantas vezes nós fazemos isso? Lutamos para não errar
E às vezes, para errar, a gente não precisa fazer nada, basta ficar parado. Amigo, não espere perfeição de ninguém. Ai, quando eu casar, pastor, minha casa vai ser uma casa de boneca. Só se for da Barbie, aquelas da Barbie que você vai comprar. Pastor, olha, o meu casamento, nós não vamos ter nenhum tipo de problema. Pastor, no meu casamento vai ser só amor. No meu casamento, pastor, vai ser só viagens internacionais. Já estou projetando aqui Paris, Veneza, Londres, Guatemala, sei lá. Pastor, o meu casamento, olha, as panelas vão estar brilhando todos os dias. Não vai ter um prato na pia, não vai ter uma meia no chão da minha casa. Eu falei a vocês numa casa que eu morei, né, que eu tirava a meia, jogava e a meia grudava na parede. Aquilo era um mal que tinha naquela casa, era uma carga negativa, a meia era atraída para a parede. Daqui a pouco a Lívia chegava, fazia aquele tumulto por causa daquela meia que estava na parede. Você já morou em algum lugar que a meia ficava grudada na parede? Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Então não existe perfeição, né? Geralmente existe mais imperfeição do que perfeição. O meu marido vai gostar de tudo que eu gosto. É mais fácil ele não gostar de nada do que você gosta. Nada. Nada. Eu gosto de praia, a mulher fala, eu gosto de serra. Eu gosto de carne carne de sol, a mulher diz, eu prefiro sashimi. Eu gosto de dormir, a mulher diz, eu não consigo ficar na cama. É desse jeito, não é? Funcionários, não é? O dia que eu tiver uma empresa, espere e verás. Perfeição, somente o Senhor. O homem luta para ser, mas não vai conseguir. Embora tenha que lutar para ser. Mas perfeição só no Senhor. Outra questão que também nós não encontramos no homem. Aqui está, Salmo 31:5. Nós já aprendemos que ele falou a coisa certa para a pessoa errada. Nós já entendemos que devemos olhar para o Senhor para sermos salvos. E por que devemos olhar para o Senhor? Porque quando olhamos para o homem, somos reprovados pela palavra. Maldito o homem que confia no homem. E por que somos reprovados? Porque a imaginação do homem é má. Afora os atributos que só Deus os tem, nós não temos. Salmo 31:5. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Calma que não é a palavra de hoje não, ninguém morre. Em nome do Senhor, você está proibido de morrer inclusive. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Repita comigo, Deus da verdade. O que significa a palavra Deus? Deus não é um nome, Deus é um cargo, Deus é uma posição que só uma pessoa ocupa, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele é Deus e acabou. Mas dentro desse aspecto, nós temos todas as qualidades de alguém que ocupa a posição de Deus. Perfeição, capacidade, força, continuidade, permanência, indestrutividade. Ninguém derruba esse Deus. Ele é Deus da verdade. Pronto. Ou melhor, a verdade está toda na sua pessoa. Qual verdade, pastor? A verdade espiritual. Primeira delas, de onde o homem veio, para onde o homem vai. Todas as outras teorias são mentirosas, porque Deus é o Deus da verdade, e Ele falou a respeito do nascimento do homem, Ele falou a respeito da eternidade do homem, nós já sabemos. A verdade sobre as doutrinas, o que é certo, o que é errado, tudo está escrito na sua palavra. A sua palavra é a verdade. Mas não só a verdade no mundo espiritual, a verdade escrita que é a sua palavra, mas a verdade ao nosso respeito. Quer ouvir a verdade sobre quem você é? Ouça o que o Senhor fala de você. É isso que você é. E acabou. No dia que você entrar numa reunião como essa e a palavra falar a você que você é mais do que vencedor, pode ter certeza que você é.
Mas no dia que a palavra disser a você que você está indo para um caminho de perdição, tenha certeza, a palavra não está te enganando. Abra os seus olhos. O ser humano nem sempre. A verdade do ser humano é uma verdade relativa. É uma verdade relativa, que muitas vezes não é mentira. Até porque a mentira procede do diabo, procede de Satanás. Mas é uma verdade que tem que se acomodar às circunstâncias. Amém? Por exemplo, uma criança chora na hora do culto. Não é assim? E o pastor educadamente diz, aliás, o pastor educadamente não diz. Continua. E a criança, mistura de porta-véia de castelo com gato. E o pastor diz, um obreiro, por gentileza, e ninguém vai. Diz, tem alguém da escolinha para dar uma assistência? Ninguém aparece. E o pastor diz, Deus é maravilhoso, vamos aplaudir Jesus, aleluia, amém, graças a Deus. Se fosse no seu ambiente de intimidade, o que o pastor faria? Dá para tirar essa criança daqui, por favor, que está me atrapalhando? Na minha casa eu faria isso, não faria? Porque eu estou no telefone, a minha filha que teve um filho, casou-se, está com o bebê. O que eu faria para ela? Você pode colocar essa criança para lá? Você pode sair um minutinho, por favor? Ou então até com a pessoa do telefone já falando para ela, né? Deixa eu sair daqui que a minha filha, pelo amor de Deus, viu? Então quer dizer, é uma verdade que não cabe em todo lugar. Eu não posso falar assim aqui, eu vou ser grosseiro com você. Na minha intimidade eu posso. Verdade ou não? Comida. Mulher fez a comida. A minha irmã fazia o arroz 4 em 1, salgado, queimado, duro e papa. Era a única pessoa no mundo que conseguia fazer o arroz 4 em 1. Receita francesa sensacional. Mas o pau quebrava, né? Menina, pelo amor de Deus, você estragou esse arroz de novo. E o pior é que ela comendo, ela falava assim, eu gosto salgadinho. Eu não vou comer não, não vou comer não. Se você fizer assim de novo, já ensinamos como é que faz, não tem jeito, era adolescente, né? Agora, se eu for na tua casa e você fizer o arroz 4 em 1, o que eu vou dizer a você? Tá uma delícia. Quer mais, pastor? Não, irmão, estou diminuindo a comida. É verdade? Se o arroz estivesse bom, será que eu não comeria mais? Então você vê como no ser humano a gente não pode esperar a verdade absoluta, não pode. Mais uma vez eu repito, não estou falando de mentira. Eu estou falando de verdade que é apresentada de várias formas dependendo do lugar que você está. Preciso que você pegue o meu sapato. Como é que eu peço para você? Ô irmãzinha, só não pega esse sapato aqui para mim, por favor? E se a irmãzinha não quiser pegar o sapato? Não, tudo bem, mas pode deixar que eu pego. E com os meus filhos? Ô Salustiano, pega esse sapato aí para mim. Não vou pegar não, vai, pega, senão eu vou enfiar a mão na tua cara, hein? Você vai apanhar com esse próprio sapato. É mentira? Não é mentira, ambos são verdades, mas são verdades adaptadas àquele ambiente, àquelas pessoas. Você está entendendo por que nós só podemos esperar a verdade do Senhor? Porque o Senhor não deve nada para você. O Senhor, Ele é imparcial. O Senhor está acima dos interesses. Deus não perde emprego, Deus não perde marido nem mulher, Deus não perde filho, Deus não precisa dar satisfação a ninguém. Ele é uma pessoa que tem liberdade para ser o que é, para fazer o que faz, quando quer. Diferente da gente. Precisamos ter a política da boa vizinhança. Ô vizinho, eu estou com um cachorro aqui que late a noite inteira, você está incomodado? Na tua cabeça falou, Jesus, mata esse cachorro que eu não aguento mais. Mas você não vai falar isso para o vizinho. Não, fica tranquilo, a gente entende. Você está com o olho vermelho, né? Olheira. Mas você não vai falar. Então só espere verdade do Senhor. A verdade muda também, né? Passei uma igreja, e quando eu cheguei nessa igreja, relógio de oração
para crescimento da igreja. Todos os membros tinham que orar 15 minutos todo dia, meia hora, não me lembro bem, e já tinha os nomes das pessoas que estavam no relógio de oração para o crescimento da igreja. E esse pastor, quando eu entrei, ele foi embora da igreja. Dividiu a igreja, perdeu a cabeça, foi embora. E o que ele começou a fazer? Visitar as pessoas para tirar as pessoas da igreja. Pensei comigo, e aquele relógio que era para crescer a igreja? O que a gente faz? Continua na oração, põe fogo? Você vê como o ser humano, ele muda conforme os seus interesses, conforme o seu ideal. Não, porque essa igreja é uma bênção, essa igreja é maravilhosa, essa igreja é boa. Aí eu vou embora, é boa, mas não é muito tão boa assim não, viu? Quem nunca viu isso acontecer? A pessoa é aplaudida, mas é sensacional. Eu nunca vi um pastor como, ô irmão, está no banco esse pastor aí. Não sei não, tem demônio, hein? Ali tem demônio escondido. Amigo, a verdade só o Senhor. O Senhor não muda. Se Ele fala sim para você hoje, Ele vai continuar falando sim amanhã. Se o Senhor te dá uma palavra hoje, pode confiar que essa palavra não vai mudar, até porque Deus não é teu fornecedor, nem teu cliente, não é teu empregado, nem teu patrão, não é teu esposo, nem tua esposa, não é teu filho, não é teu vizinho, não é teu pastor. Deus é Deus e acabou. E Ele fala o que tem que ser falado, goste ou deixe de gostar. Então verdade nós devemos esperar somente em Deus. E por último, terceiro elemento, Deuteronômio 10:17. A imparcialidade. A imparcialidade é algo que deve estar em nossa vida. Devemos ser imparciais. Em que sentido? Não é quem fez, mas é o que fez. Não é quem fez, mas é o que fez. Porque o que se faz deve ser tratado com a mesma gravidade, independente de quem fez. Infelizmente no nosso país nós não temos essa segurança, porque às vezes você vê duas pessoas que cometeram o mesmo crime, uma sai na mesma semana e a outra fica presa 2 anos, não é verdade? Dependendo de quem é, não do que fez, porque o ser humano é assim. Quando é na nossa casa, é temporariamente desempregado. Quando é na casa do vizinho, é vagabundo mesmo, não quer trabalhar. Não é verdade? É ou não é? Quando é na igreja do vizinho, é gritaria. Quando é na nossa igreja, é fogo. Não é? Quando é comigo, misericórdia. Quando é com o outro, pesa a mão, Senhor, estraçalha, faz carne moída. Não espere do homem coisa diferente, viu? Não espere, porque olha o que diz Deuteronômio. Vai lá, Deuteronômio 10:17. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível. Ele é tudo isso, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Primeira coisa, Ele é tudo isso, Ele está acima de tudo e de todos, mas Ele não faz acepção de pessoas. Não é quem, mas é o que. Todo aquele que crer e for batizado será salvo, ponto final. Ah, mas é árabe, é judeu, é grego, é brasileiro, é americano, é japonês, não interessa, creu, é salvo. O homem não é bem assim, verdade ou não? Que bairro você é? Ah, eu moro em tal lugar. Puxa vida. Qual é o seu sobrenome? Meu sobrenome é Matarazzo. Oh, uau. Não é assim? Não é o que, mas é quem. Infelizmente é assim. Você vai num hospital, não é atendido, tem um amigo influente, alguém importante, uma ligação. Por favor, senhora. Infelizmente, é o jeitinho brasileiro. E não deveria existir, não deveria haver, mas é assim que as coisas funcionam. Não espere do homem outra coisa. Não espere do homem outra coisa. O homem gosta de presentes, o homem gosta de elogios, o homem gosta de reconhecimento, o homem gosta de aplausos.
e quando você aplaude, você é aplaudido também, e se você não aplaudir, você não vai ser aplaudido. Esse é o mundo dos homens. Seja bem-vindo ao mundo dos homens, pois a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Para o Senhor somos todos iguais, é claro. Quem planta colhe, quem bate abre, quem dá recebe. Tudo isso são critérios. A grande questão é que qualquer um pode dar e receber, não é um grupo de pessoas. Quem está entendendo? O que seria a meritocracia, que é o que deveria existir. A pessoa luta e vence, mas a meritocracia ela só é válida quando as oportunidades são iguais para todas as pessoas. Não é? Não, porque eu nasci na favela e eu venci. Glória a Deus. Mas alguém estendeu a mão para você. Não, pastor, eu acordei 4 da manhã para trabalhar por muitos anos. Alguém te deu esse emprego, não te deu? E no começo te aceitou como você era. Viu lá no teu currículo? Quando eu digo você, pode ser eu, porque eu passei também por muitas dificuldades. Vê no currículo que você pega 3 conduções e mesmo assim te deu o emprego. A sua roupa talvez não condizia com a roupa dos demais, mas mesmo assim te deu oportunidade. Talvez esperou você terminar os seus estudos. Não, vai lá, conclui, não tem problema, eu vou te ajudar. Deixava você estudar no horário do trabalho. Então quer dizer, o homem, dificilmente ele encontra alguém assim. Encontra, mas é difícil. O Senhor, se Ele der uma oportunidade para A, Ele vai dar para B também. Ele vai dar para C também. Se o Senhor ajudar A, Ele vai ajudar todo mundo. Agora tem um porém, a lei também vale para todo mundo. Eu não dou o dízimo, mas Deus entende o meu caso. Se entender você, vai ter que entender todo mundo. Porque já que Ele não faz acepção de pessoas, Ele não pode abrir exceções. O céu não é uma exceção para A, B ou C, é para todos os que crerem. Assim como o inferno é para todos os que não crerem. Mas era uma pessoa tão boa, mas esse não era o critério. A regra é a mesma. O jogo é justo, desde que as regras sejam iguais para todas as pessoas. Imagina, eu vou numa corrida. Mas nessa corrida tem pessoas lá de 19 anos de idade, eu com 39. Como é que eu vou correr igual de 19? A não ser que eu dê uma rasteira nele e sair correndo. Ou então pessoas que estão todo dia na malhação. Eu, por exemplo, só faço 3 vezes por semana. Me dá vontade 3 vezes por semana, mas eu resisto, não vou, e a vontade passa. É assim que a gente vence. Não tem como eu competir com pessoas que não são iguais a mim, que não têm as mesmas características que eu, mas o homem faz isso. O homem faz isso. Quer dizer, eu estudo escola pública a vida inteira. É claro que eu não vou passar num vestibular de uma USP, de uma Unicamp. O que me resta? A universidade particular. E aquele que estudou na escola particular a vida inteira, quando ele vai para a universidade, ele vai para qual? Para a pública, porque ele tem um preparo que os outros não tiveram. Isso não é justo. No meu ver, universidade pública para quem estudou em escola pública, simples assim. Estudou 12 anos, 13 anos, concluiu o ensino médio, primário, ginásio, ensino médio, nem sei se é assim mais, deve ser. É automático, escola pública. Até pelas notas, média de nota. Quem tirou média 10 vai para tal, quem tirou média 9 vai para tal, quem tirou média 8 vai para tal. Acabou, simples assim. Mas o mundo dos homens não é assim que funciona. Esse é o mundo ideal, mas não é assim que funciona. No reino de Deus é. Amigo, por que aquele filho se frustrou e se tornou um filho revoltado? Porque ele perguntou a coisa certa para a pessoa errada. Pessoas que não tinham a verdade, porque a verdade era relativa para eles, porque todo ser humano, em todo ser humano, a verdade é relativa. Verdade absoluta é só no Senhor. Porque eles não tinham perfeição para oferecer para ele. Eles oscilavam. Podiam ser bons funcionários, podiam ser boas pessoas, mas eles não eram perfeitos. Só o que é perfeito é permanente, não muda. E por último, eles não eram imparciais. Eles não eram imparciais.
Porque agora eles já não tinham mais compromisso com o filho pródigo não tinha mais parte na propriedade, ele gastou a herança. O compromisso deles era com quem? Com o filho mais velho. E eles quiseram, de uma certa forma, no ditado popular, puxar a sardinha ou a brasa para a sardinha do filho mais velho. Não, seu irmão, aquele que gastou tudo, voltou e o seu pai fez uma festa para ele. Não espere aquilo que a pessoa não tem para te oferecer. Olhe para Jesus, olhe para o Senhor, viva a sua palavra e trate o homem dentro daquilo que o homem pode te oferecer, nem mais e nem menos. Olhai para mim e sereis salvos. Vamos aplaudir Jesus, que é o nosso Senhor. Canta, Adriano. Eu confio. Vamos com palmas. E nada poderá me afastar de ti. Tu és a minha fonte, meu sustento, meu amigo fiel. Eu confio em ti. E Nada poderá me afastar de ti. Em todo tempo eu sei que estás comigo, meu amigo fiel. Vamos aplaudir Jesus, que é o Senhor.